nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro, e hoje é dia da gente falar do terceiro ano do projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica. Pra quem acompanha o canal aqui há mais tempo, está aí por dentro de todas as atualizações, sabe que aqui no canal a gente faz uma leitura cronológica das obras do Stephen King uma vez por mês, né? Um livro por mês, desde aí vai fazer, então, estamos no 4º ano do projeto, desde que começou o canal, na verdade, né? Uma pequena curiosidade, o canal começou justamente porque eu queria registrar essas leituras do Stephen King, então todos os livros que eu pretendia ler dele, trazer então resenhas, e realmente aconteceu. Eu tenho resenha aí desde o comecinho lá, quando a gente começou com Carrie, até os livros que eu estou lendo agora. Está saindo aí as últimas resenhas do terceiro ano, um pouquinho atrasadas, mas tudo bem. Então foi o que me inspirou, na verdade, a começar a produzir vídeo e, enfim, para poder falar das minhas impressões. E não só isso, né, compartilhar com mais pessoas que gostam de leitura, mas também deixar registrado aí para um futuro, digamos assim, todas essas leituras. E no terceiro ano do projeto, quer dizer, a cada aniversário do projeto, quando fecha um ano, eu faço alguns vídeos aí comemorativos, tanto pela questão do aniversário do canal quanto do projeto. Só que no terceiro ano foi o ano passado, que não foi uma época muito legal quando tava chegando esse momento, né? Porque é geralmente em julho que eu faço esses vídeos, que é quando fecha então um ano. Foi uma época que eu não tava passando muito legal, né? Acabei perdendo minha mãe nessa época e não estava muito lá na vibe de gravar, apesar de realmente estar lendo os livros, porque, né, pra mim os livros estão comigo em momentos bons e ruins na minha vida. Então, mas eu achei que valia a pena trazer então esse, digamos assim, esse resumo de um ano de livros. Afinal são 12 livros, né? Nesse caso específico desse ano são 11, mas já vou explicar pra vocês. E vou fazer então uma apresentaçãozinha aqui, quais são os livros, né, e quais são as adaptações que eu acabei lendo e assistindo aí desse ano em específico, só pra fazer uma introduçãozinha. E então, aí ao longo das próximas semanas vão vir vídeos aí pra falar desse terceiro ano. Geralmente eu faço 3 vídeos sobre esse ano, que é os livros o vídeo dos livros. Então eu geralmente faço meio que um ranking do ano, né, desses 12 livros, do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Também falo um pouco na mesma pegada sobre as adaptações, a que foi menos legal, a que foi mais legal, e trago então um pouquinho do que vai ser o 4º ano, né. Estou aí atrasada, como eu disse, né, então o 4º ano, na verdade, começou em julho ou em agosto? Em agosto, eu acho, se eu não me engano, Mentira, em julho do ano passado, mas, enfim, tudo, acho que só pra dar aquela fechadinha no ciclo mesmo em si, e a gente poder, então, não deixar passar esses vídeos. Vou comentar bem brevemente aqui quais serão os livros e os filmes desse terceiro ano, só para vocês estarem por dentro do que vem por aí, se ficarem interessados, irem atrás tanto da resenha ou quanto aí o meu ranking, se for ajudar de alguma forma vocês escolherem o que ler ou o que assistir. Para começar então o terceiro ano de leituras, lá em julho a gente leu Os Estranhos, que é uma história em que a gente vai ter uma protagonista escritora, em que ela mora ali perto de uma floresta ali, e ela está caminhando um dia ali, ela tropeça num objeto muito estranho, um pedaço de metal meio coberto, e ela vai começar a sentir influências desse material, com uma pegada um pouco aí extraterrestre. Esse é o livro do King que não tem publicação aqui no Brasil, eu acho que pelo menos a última que teve faz muito tempo, tá fora de catálogo aí há um tempo. Vai trazer essa pegada aí meio, digamos assim, mística, vamos dizer assim, e é um livro que é bem gordinho, então tem suas 700 páginas. Em agosto foi a vez de Metade Sombria, que vai trazer um plot aí de um escritor que ele decide parar de escrever com seu pseudônimo, mas nessa pegada de tentar ali, digamos, enterrar esse pseudônimo vai acabar talvez vindo à vida e perseguindo ele. Uma história aí que faz parte aí do ciclo do Castle Rock e que tem a sua uma versão maravilhosa da biblioteca Stephen King, e um livro aí que não é tão gordinho assim, fica ali em torno de umas 500 páginas. Já em setembro foi a vez do Depois da Meia-Noite, mais um livro do King que não tem publicação recente aqui no Brasil. Vai trazer a história de 4 novelas com pegadas bem diferentes. A primeira delas vai ser Os Langoliers, que também deu origem a adaptações que eu já vou falar. A segunda é Janela Secreta, a terceira é O Policial da Biblioteca e o quarto é O Cão do Polaroid. Mais um pra lista aí dos calhamaços, porque tem aí na sua versão, pelo menos na última que foi feita aqui no Brasil, tem aí em torno também de 600, 700 páginas. Em outubro
Outubro foi a vez de seguir, então, a saga da Torre Negra com o volume 3, As Terras Devastadas. Aqui a gente vai ter um pouco mais... Eu não sei muito como resumir esse livro sem dar spoiler dos anteriores, mas a gente vai seguir então na jornada aí de Roland e seus companheiros. A gente vai ter a volta de um personagem muito legal lá do primeiro livro, que é o Jake. Se for spoiler, já foi também, não tem muito o que fazer. E realmente é um dos livros aí que também não é muito gordinho, tem acho que umas 400 pouquinhas páginas. E vai ser um pontapé realmente para começar, digamos assim, a aventura em direção à Torre Negra. Já em novembro foi a vez do Trocas Macabras, aí agora sim o livro que em teoria fecha ali o ciclo Castle Rock. Eu digo em teoria porque eu realmente não sei mais pra frente se vai ter mais alguma coisa. Mas um livro aí gordinho, de suas 600, 700 páginas aqui, que vai trazer um cara que se mudou pra cidade abrindo uma loja de antiguidades. Só que essas antiguidades são muito peculiares, porque ele cobra dessas antiguidades super aí, digamos assim, que deveriam ser caras. Em vez de ele cobrar um valor super exorbitante, ele cobra um valor bem simbólico e um favor da pessoa. E aí que o caos nessa cidade vai começar. Uma história aí bem interessante que vai trazer aí vários pontos de outras histórias do King, mas digamos assim, uns easter eggs mesmo, mas que realmente traz aquele sabor assim pro leitor de estar lendo algo que está conectado. Para fechar o ano, em dezembro, lemos Jogo Perigoso, que é um livro aí extremamente angustiante, que vai trazer uma personagem que ela está ali numa cabana com seu marido, fazendo ali um joguinho, sei lá, e ela acaba sendo amarrada na cama pelo marido e ele acaba sofrendo um acidente e morrendo, e ela fica presa ali meio que quase sem ninguém saber onde ela tá. O livro aí super angustiante para suas pequenas 300 páginas, mas que, olha, cobra seu preço. Em janeiro foi a vez de Eclipse Total, mais um livro aí que foi recentemente republicado aqui no Brasil, que não tinha, quando eu li não tinha edição aqui, né? Saiu agora pela biblioteca Stephen King, naquela edição belíssima, que vai trazer uma mulher ali que ela está sofrendo um julgamento, né? Passando por um julgamento por ter assassinado a sua patroa, mas que chega na hora ali e ela fala, talvez não tenha sido eu que matei ela, mas eu matei outra pessoa. Um livro super bafafá, mais um livro do King de 300 páginas que tem aí uma história gigante. Fevereiro e março foi a vez de Pesadelos e Paisagens Noturnas, um livro de contos. Eu separei em dois porque aqui no Brasil ele foi publicado em volume 1 e volume 2. Já lá na gringa ele saiu só como um livro normal, aí de suas 600, 700 páginas. Não tem muito o que falar sobre ele, é um livro de contos, vão ter contos grandes, contos menores, bons, ruins, enfim. Se você quiser saber um pouco mais, podemos falar depois na resenha ou no meu ranking. Mas enfim, não tem muito o que falar. Em abril foi a vez de Insônia, mais um calhamação do King aí com suas 700 e lá vai pedradas páginas, sobre um senhorzinho que ele começa a sofrer de uma síndrome bem estranha, em que ele começa a sofrer de insônia, mas não aquela insônia de não conseguir dormir. Ele dorme na hora certa, mas ele começa a cada vez acordar mais cedo e dormir menos. Então, bem interessante, vai trazer outras coisas também místicas aí envolvendo todo esse rolê da insônia e, enfim, uma jornada bem grandinha. Maio foi a vez de Rose Madder, um livro do King com uma pegada um pouco diferente, um pouco mais terrena, digamos assim, sem tanto sobrenatural. Tem sua pegada, mas também não. A Rose, ela vai acabar fugindo de casa depois de se ver ali presa 14 anos num relacionamento extremamente abusivo, e um dia ela percebe que ela precisa sair dali, senão ela vai acabar morrendo, e ela foge sem olhar pra trás. Só que tem um detalhe bem importante, que o marido dela, o cara abusivo, é um policial, então não vai ser tão fácil assim pra ela se esconder dele. Um livro aí com uma pegada, digamos, diferente do King, puxando talvez um pouco mais pro drama, em torno aí das suas 500 páginas, mais ou menos, o King médio. E pra fechar o ano com uma porrada, em junho temos A Espera de um Milagre, um livro do King aí que tem sua pegada sobrenatural, mas é bem mais focado no drama e nos personagens, de uma história aí que acontece no Corredor da Morte, o famoso Corredor da Morte americano, com um rapaz, né, que foi acusado de assassinar 2 garotas, mas a gente vai descobrir ao longo da história que talvez a história não seja bem como está sendo contada, e claro, vai trazer aí poderes sobrenaturais para a história, que é o charme do King. Enfim, esse foi o livro que fechou o ano. Falando então agora um pouco das adaptações, teve quase a maioria dos livros do King tem adaptação, a grande maioria das adaptações eu acabei falando nas resenhas dos livros, ultimamente aí mais por último, digamos, no último ano, eu tenho separado a resenha do livro e a resenha do filme para poder falar um pouco mais do filme,
Mas enfim, se caso vocês queiram ir procurar, então pode ser que alguns estejam dentro se você não achar pelo nome do filme, vai estar dentro da resenha do livro. O primeiro dele é Tommyknockers, que é a adaptação do livro Os Estranhos, que vai trazer aí uma pegada bem mais pra TV, digamos assim, dessa adaptação. Vamos falar sobre ele quando for falar das adaptações. Temos também A Metade Negra, que adapta o livro de A Metade Sombria, que também é uma pegada aí... Todos os filmes do King são meio lado B, mas enfim, esse aqui também tem uma pegada meio lado B, que eu vou comentar também nas adaptações. Outro filme que eu assisti foi Uma Fenda no Tempo, que vai adaptar um dos contos uma das novelas do Depois da Meia-Noite, que são Os Langoliers, que é um filme que eu acho que ficou bem clássico quando ele foi lançado aí na sua época, e que também vale a pena, mas vamos falar depois disso. Assistimos também A Janela Secreta, que adapta o conto de A Janela Secreta, acho que um dos filmes mais famosos dessa lista aqui, que vai trazer como protagonista o Johnny Depp. Assistimos também Trocas Macabras, que vai adaptar o livro Trocas Macabras, com uma pegada aí um pouquinho diferente, digamos assim, em algumas decisões do filme, mas que me surpreendeu bastante. Outro que é bem famoso aí, que eu acho que ficou por ser um pouco mais recente e vir na era já dos streamings, Jogo Perigoso, que foi lançado adaptando o livro Jogo Perigoso. Também uma obra aí bem fiel e bem específica, que, enfim, tenho bastante coisa pra falar. Outra adaptação é Eclipse Total, que adapta o livro Eclipse Total, que eu acho que também é uma das adaptações talvez mais famosas por trazer uma atriz de peso, que é a Cat Bates, fazendo a Dolores Claiborne. É uma adaptação muito interessante, de um livro muito interessante. Infelizmente, a maioria dessas adaptações que eu falo aqui, elas não tem muito fácil em streamings, mas enfim, vamos conversar sobre elas. Entrando nos filmes agora de Pesadelos e Paisagens Noturnas, a gente tem Sede de Vingança, que vai adaptar o primeiro conto do primeiro volume, que é o Cadillac de Dolan, uma experiência um pouco aí diferente. A gente também vai ter Voo Noturno, que também adapta um conto que tem ali, que eu não vou lembrar exatamente o nome, não chama Voo Noturno o nome do conto, mas eu não vou lembrar. E Quicksilver Highway, que vai ser um filme que vai adaptar tanto um conto dentro dessa coletânea, quanto um conto, se eu não me engano, do Clive Barker. Então vai ser um filme misto aí que vai trazer, mas que, enfim, né, valia a pena assistir. E por último, mas não menos importante, quando acho que eu falei, eu acho que esse aqui é provavelmente o mais famoso dessa lista, que é A Espera de um Milagre, que adapta o livro A Espera de um Milagre, que, enfim, acho que é conhecido. Eu não sei se realmente me pegou, porque era uma época que eu era um pouco criança, a época do começo dos DVDs ali, quando saiu esse filme, mas eu assisti muitas vezes, então acho que provavelmente uma vez na vida você deve ter assistido. E, enfim, vamos falar deles mais pra frente. Fica aí então pra você meu convite pra você conferir o que vai vir por aqui, o que eu tenho pra dizer sobre esses livros desse ano e sobre os filmes desse ano, e já fica também aí com algumas, né, indicações de livros e de filmes. Então, segura o coração que aí pra frente a gente vai falar bastante de aqui. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fica de olho se você quiser conferir, então, a minha lista de filmes e de livros. E a gente se vê, então, na semana que vem.